Hello everybody, how are you? I hope you're all okay. I hope mom and dad are okay too. Remember, stay home, ok? E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, cuidando, né? Tomando aí os devidos cuidados. Papai e mamãe também, espero que eles estejam bem. E é isso aí, né? Eu decidi fazer esse vídeo, né, para que a gente tenha, para que a gente faça uma revisão do que foi postado, né, para o 5º ano, desde o início aí da quarentena, né? Então eu vou fazer uma pequena revisão do que foi postado no dia 18/3, né, que foi na quinta-feira, dia 18/3, e no dia 19/3. No dia 18/3, eu vou acompanhar aqui pelo celular. Pois bem, no dia 18/3 foi pedido para que os estudantes, né, lessem o texto The Roman Legion, que é um texto que fala sobre os romanos, né, a legião romana. E é um texto pequeno, né, um texto curto, e lembrando que quando for pedido, né, eu já falei isso em sala, né, os meus alunos estão ligados aí nessa informação, eu já comentei isso em sala, né, e a gente avançou bastante nisso, que o importante no texto não é a gente usar o Google, né, por mais que pareça mais fácil, mas não é o ideal, né? A gente não adquire nenhum conhecimento usando dessa técnica de usar o Google Tradutor, né, para traduzir o texto como um todo, né, para traduzir o texto ali, palavra por palavra, para o português. Então o ideal e que eu tenho orientado os estudantes, né, a fazer é buscar ler o texto, né, fazer uma pré-leitura do texto. Se há uma imagem, né, no texto, a gente observar essa imagem antes, né, depois ler, entender, tentar entender o título do texto, né, e aí sim depois a gente fazer a leitura. E quando a gente fizer a leitura do texto, então é importante fazer um pre-reading, que é uma pré-leitura do texto, observando imagens, né, observando ali o título do texto e tentando associar com tudo aquilo que a gente... porque todos os textos são referentes ao tópico, ao tema que a gente vem estudando naquela unidade, né, nas aulas anteriores. Isso é importante. Então, quando você faz um pre-reading, faz um bom pre-reading, seguindo essas orientações que eu acabei de passar, você tem mais sucesso na hora da leitura do texto. Então, na hora de ler o texto, o importante é você entender a ideia principal do texto, né? E não traduzir palavras por palavras. Obviamente que você, para entender talvez o texto como um todo, você vai precisar assim de lançar a mão ali de um dicionário, né, para traduzir uma ou outra palavra ali para que você entenda o texto. Mas a gente tem que procurar, e é até importante isso, grifar, né, de repente circular as palavras-chave, né, aquelas palavras que a gente já conhece, que já apareceram naquela unidade, que a gente já está familiarizado com elas, e também as palavras que são parecidas com o português, né? Pois bem, nesse texto, The Roman Legion, ele tem várias palavras que são parecidas com o português. Inclusive, é um texto que fala justamente sobre isso. É um texto que fala sobre a influência, né? A influência que o latim, que muitas palavras, né? Many English words, ou seja, muitas palavras do inglês, many English words, elas they derived from Latin, né? Assim como o português, muitas palavras no inglês, lógico que em português muitas palavras a gente tem uma quantidade maior de palavras que derivaram do latim, mas em inglês também. E o texto fala sobre isso, sobre algumas palavras que derivaram, né, do latim. Pois bem, e se vocês acompanharem na página
né, na página 24, que é onde o texto se encontra, vocês observam que tem algumas palavras em boldface, ou seja, algumas palavras em destaque. Essas palavras em destaque, elas são parecidas, né, muitas delas aí são parecidas com o português. Eu vou passar por elas aqui. Então, a primeira palavra que aparece aí é legion, que é a palavra legião, certo? A palavra legion, que é a palavra legião em inglês. Né? Depois nós temos a palavra centurion, né? Que é a palavra que é o nome do comandante, né? Um comandante lá da legião romana. Depois nós temos a palavra shield, que é a palavra escudo em inglês, shield, certo? Depois nós temos sword. A palavra sword significa espada. E nós temos também a palavra sandals, né, que é a palavra sandálias. Né? Você vê que essas palavras são parecidas com o português. Né? E por último, lá embaixo, no último parágrafo, nós temos a palavra catapult. Catapult significa catapulta, né? Que é também uma das armas, né, que os soldados romanos usavam. E aí o exercício, né, era vocês identificarem, foi passado essa correção, né, para o vídeo não ficar tão longo, eu não vou falar aqui a correção, como ficou a ordem das palavras, elas estão disponíveis lá no Educare Box, foi enviado já para vocês, mas o exercício era para vocês associarem as palavras em negrito, essas palavras que eu acabei de falar, e as palavras que estão lá em destaque no texto, com as imagens, certo? Então, essa foi a atividade do dia 18. No dia 19, que foi na quinta-feira, né, nós tivemos a atividade de responder as perguntas. Foi pedido, né, pedia lá, read the text again, né? Então, esses comandos foram passados aí para os alunos, né, para os estudantes. Read, look, eles já estão familiarizados, né, com esses comandos que a gente vai ter aí no livro didático, nas atividades que a gente tem em sala de aula. Pois bem, a palavra read, né, tá aí. Então, read the text again, ou seja, era para ler o texto novamente and answer the questions, e responder as perguntas. A primeira pergunta é how many, né? Então, how many soldiers? A palavra how many refere-se à pergunta de quantidade. Então, a quantidade de soldados. Assim como no texto, é muito importante que os alunos consigam associar as palavras-chave nas perguntas. Né? O que são palavras-chave numa pergunta? O que está perguntando, né? Essas palavras do tipo how many, que é quantos, where, que é onde, how, que é como. Essas palavras também já foram anotadas no caderno, são palavras que a gente tem trabalhado no nosso dia a dia na sala de aula, os alunos já estão se familiarizando com elas. Pois bem, então how many soldiers, está perguntando em quantos soldados, né? How many soldiers. E aí depois tem a palavra legion. Então você consegue já associar, mesmo que você não saiba, né, que o word there é havia, né, você consegue associar, depois de ter lido já o texto, você já consegue associar que a pergunta refere-se à quantidade de soldados na legião urbana, na legião romana, certo? Que havia lá na legião romana. Pois bem, então as respostas estão no texto, né? Uma outra dica quando aparecem perguntas assim sobre o texto é você pegar aquelas palavras-chave, né, para entender a pergunta e também para localizá-las no texto, né? Eu vou dar a resposta dessa pergunta, né, que lá no texto, se a gente voltar lá, aparece lá a palavra soldiers e a palavra legion. E antes tem um número, né, que é 3,000, between 3,000 to 6,000, que é 3.000, entre 3.000 e 6.000 soldados. Então a gente consegue localizar a pergunta, né? Aliás, a resposta no texto. Então você vê que já tinha a palavra soldiers, que é a palavra soldados, a mesma palavra que estava na pergunta, a gente tem aqui no texto, e a resposta seria between 3,000, então você escrever 3,000
hyphen, né, um tracinho, porque é entre 3.000 e 6.000, então 3,000 hyphen, hífen, aquele tracinho, e 6,000, como está lá no texto. Essas perguntas, essas respostas foram passadas lá no... a correção foi pelo Educaribox também, tá? Então depois nós tínhamos uma pergunta sobre as mulheres, né? A number 2, question number 2, could a woman join a legion, né? Se uma mulher podia, então você identifica a palavra-chave aí seria woman, né? Mulher, e legion, né? Aí de repente, né? Só mulher e legion, talvez você não conseguiria achar o sentido para essa pergunta, né? Você poderia pesquisar no dicionário, até mesmo no Google Tradutor, mas somente a palavra join, que é a palavra, né, caso você não conhecesse, a palavra join, que é a palavra juntar, né, fazer parte, a palavra juntar, fazer parte, que a resposta lá no texto diz que não, né? Lá está dizendo, only men could join the Roman Legion, ou seja, só os homens, only men. Então, se você pega a pergunta, a palavra woman, né, que já é uma palavra que a gente já conhece, que nós já estamos familiarizados, que é a palavra mulher em inglês, a palavra legion, que já está no contexto, né, aí de repente você pesquisaria só a palavra join, e aí você já entenderia, ah tá, mulher fazer parte da legião. Então você iria lá no texto e identificaria que não, né, lá está bem explícito, né, que não, que as mulheres não podiam fazer parte, não podiam participar aí da legião romana, né, do exército romano. Aí fica mais fácil de você conseguir entender. Pois bem, então, depois a terceira pergunta é sobre which items. A palavra which é uma palavra que sempre aparece em... A palavra which é uma palavra que sempre aparece em perguntas em inglês, né? É uma palavra comum que significa quais, né? Então, items é uma palavra parecida com português, refere-se a itens, né? Então, which items, né? Quais itens, né? Quais itens os soldados. Aí a gente tem a palavra soldiers, que é a palavra soldados, e protect, né? E a palavra protect, que é a palavra proteger. Então a gente já consegue entender, né? Que a pergunta é quais eram os itens que os soldados usavam, né? E depois tem um complemento aí que era nas batalhas, né? Aliás, para proteger o corpo, né? Então era só voltar lá no texto, você ia achar, né? Que eles usavam a shield, né? Os escudos, né? Para proteger o corpo deles. E depois tinha a última pergunta, question number 4, que é a pergunta sobre what was a catapult made of, né? Que era de que era feito um catapulto, né? Uma catapulta, né? O que era feita aí uma catapulta? Lá no texto tem a palavra wood, né? Que é a palavra madeira, né? Lá no texto também você era só conseguir associar, aparece aqui no texto. It was made, no último parágrafo, né, quando fala do catapult, né, fala que it was made of wood, it was made of wood. Wood é a palavra madeira, ou seja, it was made of wood. Ele era feito, né, era feito de madeira. Então é isso, né? Se ligar nessas dicas, nós vamos sempre gravar aqui. A partir de hoje nós vamos deixar vídeos, né, para facilitar esse acompanhamento aí, tanto para os estudantes quanto para os pais que estão acompanhando todos nesse processo, né? Deixar aqui nosso agradecimento, né? Thank you all. É um momento difícil, né? It's a hard time que todos nós estamos passando, né? We'll make it through, né? Nós vamos superar isso daí, mas com a ajuda de todo mundo, né? Então agradecer a ajuda, thank you for your help, né? Um agradecimento especial aí para os pais pela ajuda que todos, a ajuda de todos aí nesse momento difícil. See you soon, see you in the next video, okay? Stay home and bye bye.